eu sou o Lucas, eu vou falar um pouco sobre indústria de cultura para contextualizar vocês sobre o assunto e entenderem melhor meus colegas que vão falar sobre os seguintes a mim. Indústria de cultura é um termo que foi desenvolvido por Adorno e Horkheim, que visa aprofundar o ponto de vista marxista da sociedade, o qual a produção do homem torna-se alheia ao próprio, uma vez que cultura, que é o seu produto, passou a ser utilizada para controlá-lo, assim facilitando a manipulação de massas. Isso pode ser visto muitas vezes e com bastante frequência quando se tem filmes e com roteiros que tem heróis e vilões muito bem definidos. Isso facilita o público absorver aquele conhecimento e não ser algo que demanda muito raciocínio, ok? Ocorre uma total mercantilização dos indivíduos. Adorno afirma que cultura deveria proporcionar elementos necessários no indivíduo para desenvolver um raciocínio crítico da sociedade, do contexto que ele vive, e com isso ferramentas para a construção da sua autonomia. Porém, quando na realidade o papel se inverte, com o homem servindo à cultura, consumindo e alimentando desejos que não são seus, mas sim que foram impostos a ele. Isso é observado quando em seu tempo livre se é condicionado para consumir ao invés de fazer investimentos pessoais. E também quando se tem o raciocínio de você vive para consumir e você é só alguém quando você consome, né? Podemos observar todas essas perspectivas. Podemos entender que a indústria de cultura não é cultura, pois o que está em evidência não é o indivíduo, e sim é o lucro. Bom, a indústria, ela tenta transmitir aquele conceito fílmico, clichê, de que o mal nunca vai recair sobre aquele que é puro, bom, merecedor, trabalhador, e que no fim das contas, se essa pessoa agir por merecer, esse indivíduo agir por merecer, ele vai ser recompensado, o que seria o mito da meritocracia. A partir disso, o indivíduo ele sempre vai começar a ser inferiorizado. Ele vai ser colocado em uma situação de sedução por uma necessidade que não vai poder ser atendida nunca. Um exemplo disso é a busca de um corpo perfeito, por exemplo, que às vezes nunca vai poder se encaixar em algo biologicamente possível ou saudável. A partir disso, o indivíduo vai começar a ser duro e mal consigo mesmo e, consequentemente, vai querer causar essa dor no próximo. Então, o indivíduo ele vai buscar um objeto externo para depositar toda essa raiva, destrutividade, e procurando esse objeto ele só vai poder enxergar os seus pares, ou seja, quem é permitido agredir, porque ambos são da mesma classe social, ou alguém inferior, ou seja, as classes que detêm o poder econômico vão agredir aqueles que são subordinados a ela. Vale ressaltar que a indústria cultural é uma violência simbólica e com agressão sutil e velada. Ela atua principalmente como uma forma de repressão, ou seja, ela nega aos indivíduos toda a possibilidade de satisfação e conscientização das reais necessidades, criando falsas necessidades. Então, dessa maneira, o indivíduo nunca vai estar satisfeito, nunca vai deixar de ser consumidor e escravo da indústria, porque ela vai ser tipo a única a satisfazer, suprir isso. O indivíduo que não se enquadrar nesses padrões que a indústria vai impor, ele não vai interessar para o sistema, então ele vai ser tratado como um marginalizado, um qualquer, vai ser excluído. E, por último, acho importante ressaltar que a indústria cultural ela controla o sofrimento que ela mesma produz e acaba retirando toda a singularidade do indivíduo, ou seja, ele acaba não sendo mais uma coisa só, e sim algo universal. Então, vamos falar então agora sobre a captura do indivíduo pela violência simbólica da indústria cultural. Nós sabemos que para o processo de convencimento só a força não é suficiente. Para se dar o processo de dominação completo, é preciso convencimento. Contudo, o convencimento ocorre através de aparelhos e de instituições hegemônicas. Esses aparelhos e instituições são divididos em oficiais e não oficiais. Os oficiais, por exemplo, são a escola, né? E não oficiais podem ser as redes sociais, literatura, TV, rádio.
Esses aparelhos, oficiais e não oficiais, eles promovem a estruturação que a gente chamamos de violência simbólica. Essa violência simbólica ela serve para fazer o processo de naturalização do indivíduo, onde o indivíduo passa a não questionar a sua realidade, onde acha que tudo é natural e que o processo de status quo é o que está posto e, enfim, não tem como mudar. Dentro disso, tem a industrialização da cultura, que ela faz. Ela pega a cultura popular produzida com conhecimento popular, que tem uma simbologia, um significado, ela absorve isso, transforma isso num produto, tira o significado e massifica isso. Como, por exemplo, um quadro, uma foto de um quadro de um Salvador Dalí, ou, por exemplo, a trança afro produzida, né, e coloca isso na moda. E isso serve para ocultar as contradições e vender um produto de um mundo perfeito, que está ligado a um fator de sucesso e impõe as características do processo dominante. Então, isso ajuda a convencer o indivíduo do processo dominante. Mas para que isso aconteça, para que o indivíduo compre isso, é preciso capturar a atenção do indivíduo. Então, o primeiro processo de captura está na atenção. Inicialmente, no processo do capitalismo, se tinha a ideia de captura de atenção de massa. Então, se utilizava a TV e o rádio para que se vendesse um produto, onde o indivíduo, para ser, precisava ter. Então, você comprava o produto para ser aquilo que estava sendo vendido pela ideologia dominante. Entretanto, se percebeu que, com o avanço das redes sociais e com a coleta de dados do indivíduo, se percebeu que o mais efetivo era vender não o produto, e sim o propósito. O propósito é muito mais abstrato e muito mais simbólico. Então, isso acaba, fazendo um processo de identificação do indivíduo, né? É onde o indivíduo se identifica com aquele propósito, quer ser aquele propósito, e ele acaba sendo absorvido a sua subjetividade para aquele propósito. Então, ele acaba virando um processo aí, o indivíduo passa a ser o produto, né? Então, o indivíduo passa a ser o produto, a vender aquela imagem, defender aquela imagem, a vender aquele propósito. É como se fosse um embaixador da marca, do produto. Ele perde parte da individualidade dele. A gente pode usar o exemplo da Apple. Então, Apple, para eu ser identificar um cara como um cara crítico ou intelectual, eu uso a Apple porque a Apple tem isso, um propósito, não é o telefone em si. Esse processo só é possível através da captura dos dados da pessoa. Então, através do processo logaritmo das redes sociais, se captura esses dados, observa-se o comportamento e aos poucos vai se condicionando esse comportamento para que ele seja modificado aos poucos, né? Esse processo ele é chamado de capitalismo de vigilância. O capitalismo de vigilância, ele pega esses processos, observa e faz uma predição do que pode ser, como condicionar o teu comportamento. Então, através disso, eles conseguem fazer um pacote e vender coisas para ti, construir todo mundo à parte. Isso pode ser observado nas fake news, os processos observados nas fake news, tanto no processo que teve na eleição americana quanto na brasileira, e também no processo de busca, né? Se tu faz uma busca, duas pessoas fazem a busca do mesmo assunto, essas duas pessoas vão ter resultados diferentes para o mesmo assunto. Isso acaba fazendo um processo de captura sobre os processos repetitivos, massivos, e de diferentes aparelhos. Então, isso acaba fazendo um processo identificatório, regado a um glamour, seduzindo o indivíduo com a venda de promessa e de esquecimento dos processos dolorosos dele. Vendendo, assim, a felicidade fácil e um mundo perfeito, sem castração nenhuma. A partir disso, então, surge um novo mercado, né? Como eu falei anteriormente, o indivíduo agora é o produto. Então, como se tem lança-se então um mercado de capitais de futuros humanos, ou de humanos futuros, que é um processo como se a compra e venda de padrões desses comportamentos. Então, o teu comportamento e os teus dados acabam sendo vendidos para o mercado, para que o capital dominante saiba como você se comporta e aos poucos então mudando seu comportamento. Esse processo de captura
acaba fazendo uma captura ilusória dos processos e acaba fazendo uma domesticação do indivíduo, anulando assim o processo reflexivo, trazendo o autoflagelo e um processo de culpa, perpetuando o processo de naturalização da história, aquele que eu falei no início. E aí, como se fosse o Narciso, nos pomos nós capturados e absorvidos por esse mundo perfeito, ficamos dependentes desse reflexo ilusório construído. Como uma forma de manifestação da violência da indústria cultural na sociedade brasileira, a gente escolheu duas notícias. Uma delas fala sobre vários exemplos que aconteceram na mídia brasileira ou em programas de publicidade, em que eles mostravam uma forma de viver em sociedade baseada na ideia que nós vemos numa meritocracia, em que esse ideal da meritocracia, em que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso unicamente, exclusivamente, sem considerar diversos fatores e contextos, é vendida para as pessoas como uma realidade. Isso acaba se mostrando bastante problemático, né, pelas várias questões que já foram faladas no trabalho, e principalmente no caso porque os trabalhadores, quando eles recebem essas mensagens, eles se sentem culpados por não terem o estilo de vida que eles veem na televisão. E isso está dentro daqueles mecanismos de sadomasoquismo que o Freud fala, quando ele fala que muitas vezes o indivíduo, quando ele não tem a consciência da estrutura que ele está envolvido, ele acaba liberando uma agressividade, uma raiva para ele mesmo. Então a gente acha que esse exemplo da meritocracia ele é bem didático para explicar uma das violências causadas pela indústria cultural contra a classe trabalhadora. E outro exemplo que a gente também usou é uma pesquisa que foi feita mostrando que o Brasil é um dos segundos países com menos noção da própria realidade. Essa pesquisa ela foi feita com base em dados, né, que mostravam como o brasileiro em geral não tem muita compreensão a respeito dos processos históricos, culturais e políticos que ele passou nos últimos, desde da sua independência, né, da sua própria história. E a gente também, como grupo, acredita que isso é um bom exemplo de um reflexo de uma cultura que se preocupa mais em alienar e colocar para as pessoas um ideal de realidade que, na verdade, não é atingível pela grande massa das pessoas, do que realmente fazer com que as pessoas aprendam a ter uma visão crítica